Recentemente nós fizemos um vídeo sobre glórias do futebol nordestino. Foi muito legal, tivemos uma resposta muito boa, mas muita gente apareceu pedindo glórias sobre o futebol do norte, né? Afinal tá tudo ali e claro que tem muita história pra contar, né? Com certeza. Infelizmente faz tempo que nenhum time do norte joga a Série A, a elite do brasileiro, mas eles têm muitas histórias, tanto nas divisões de acesso, tem até glórias internacionais que a gente vai lembrar hoje, e explicar um pouquinho do critério que a gente usou. A gente não pegou campeonatos estaduais, que enfim, tem grandes clubes em cada estado. Nem regionais. Nem regionais, mas a gente vai contar algumas glórias nacionais e internacionais que esses times do norte conquistaram depois da vinheta. Primeiro eu quero falar da parceria que a gente tem com a Vestiário, que tem deixado os apresentadores do D mais bonitos, com essas camisas casuais ligadas ao futebol. Entra lá no site Vestiário FC, conhece bem essas camisas e se for comprar usa o cupom Última Divisal que você vai ter um belo desconto na hora da compra. É isso aí, deixa eu comentar também da minha camisa aqui. Não é provocação a ninguém, gente. A gente gosta de todos os times do norte, a gente vai falar aí das glórias deles. Mas eu tô vestindo a camisa do Papão como um agradecimento ao Francisco Figueiredo, nosso amigo lá de Belém, que enviou uma caixa pra gente com várias camisas. A gente vai mostrando aí ao longo dos próximos programas. Muito obrigado, Francisco, aí por mandar esse presente. E se você tem uma camisa aí, algum presente para mandar pra gente, escreve pra gente, deixa um comentário aí, manda um e-mail que a gente tá sempre de olho. A gente mostra no ar e a gente fica agradece. Feliz. São Raimundo do Amazonas, vice-campeão da Série C 99. A gente vai começar pelo São Raimundo porque o time acaba de comemorar 100 anos, completou seu centenário agora em outubro. E um dos grandes momentos da história do São Raimundo foi essa Série C de 99, que ele teve a companhia do Fluminense, né? Muito lembrada por esse título do Fluminense, mas o São Raimundo que foi o vice-campeão. O time começou num mata-mata ali numa fase regional, e depois teve um quadrangular, que o Fluminense foi campeão, o São Raimundo o segundo, ficaram atrás Náutico e Serra do Espírito Santo. Uma curiosidade é que teve um jogo que empataram São Raimundo e Fluminense, mas como o São Raimundo tinha usado um jogador irregular, o Fluminense ganhou esses pontos no tapetão, influenciou na classificação final. Depois, no ano seguinte, os dois times deveriam ir juntos para a Série B, mas teve aquela história da Copa João Avelange, o Fluminense subiu direto para A, e o São Raimundo, que foi o módulo azul, e o São Raimundo jogou o módulo amarelo, equivalente à segunda divisão. Vitória do Rio Branco contra a Seleção Brasileira. Primeiro eu vou admitir que esse jogo nem é tão importante assim, era um amistoso, festivo, era a inauguração da Arena Floresta. Mas é um jogo tão alternativo, tão cheio de atrativos que eu resolvi colocar nessa lista aqui porque merece realmente a gente lembrar, merece o registro, né? Enfim, a Seleção Brasileira na verdade era sub-20, né? Mas tinha grandes jogadores, você tinha ali o William, você tinha Lucas Leiva, você tinha Muriel, enfim, jogadores que se tornaram importantes depois, né? E o Rio Branco venceu por 2-1. Conseguiu uma vitória aí contra bons jogadores que inclusive depois se tornaram campeões sul-americanos, com alguns reforços também. E o Rio Branco conseguiu essa vitória, conseguiu fazer a festa da torcida lá no Acre. Vitória do Paysandu contra o Penharol em 1965. Essa vitória do Paysandu contra o Penharol aconteceu numa excursão, na qual o Penharol já tinha vencido o Santos de ninguém menos que o Pelé, aquele timaço do Santos, porque o Penharol também tinha um timaço. O Penharol recentemente tinha sido bicampeão da Libertadores, campeão mundial, mas ainda assim levou 3-0 do Papão. Paysandu 3, Penharol 0, um placar inacreditável para muitos e emocionante para o técnico do Papão, Juan Álvares, uruguaio que durante muitos anos jogou no Nacional de Montevidéu. Para alguns foi uma vingança verde-amarela, tanto pelos resultados do Penharol sobre clubes brasileiros, quanto pela perda da Copa de 50, que ainda doía 15 anos depois. Por isso, a vitória do Paysandu acabou virando destaque em jornais do Brasil inteiro e merecendo frases como a seguinte: o Penharol, que costuma ser a seleção uruguaia com poucos enxertos, entrou por um deslumbrante Cano Paraense, 3-0, um banho completo. O autor, ninguém menos que Nelson Rodrigues. Um feito que foi até pro hino popular do time, né? Como eu tô aqui vestido com a camisa, eu vou arriscar cantar aí, que é aquele hino. Uma listra branca, outra listra azul. Essas são as cores do Papão da Curuzu. O nosso time joga pra valer. Até o Penharol veio aqui pra aparecer.
Ubra eliminou o Santa Cruz na Copa do Brasil de 2007. Talvez para algumas pessoas não pareça realmente ser uma classificação assim tão forte, né, pelo Santa Cruz não ser um time tão poderoso. Mas, claro que pro futebol de Rondônia é algo realmente marcante, talvez o grande feito do futebol de Rondônia. Então vale ser citado aqui, a Ubra era o jogo da primeira fase, a Ubra conseguiu se classificar, depois pegou o Curitiba e já foi eliminado. Uma curiosidade é que o Santa Cruz já foi eliminado por 2 times amazonenses. O FAST e depois o Penharol também eliminaram o Santa Cruz na Copa do Brasil. Remo eliminou o Botafogo na Copa do Brasil 2001. O primeiro mata-mata do Remo naquela Copa do Brasil foi um duelo regional do Norte. O Remo eliminou o Santos do Amapá e na segunda fase pegou o Botafogo, surpreendeu com 2 vitórias por 2-1. Inclusive o Sebastião Lazzaroni, que era o treinador do Botafogo, deixou o cargo depois dessa eliminação para o Remo. Com a consciência tranquila, levando para mim muitas coisas que eu espero que não se repitam no próprio Botafogo ou em outro clube que eu possa vir a trabalhar. Remo ganhou de 5-1 do Cruzeiro. Olha, tem torcedor do Cruzeiro que considera esse jogo o 3º maior vexame da história do Cruzeiro. Foi uma goleada ali realmente muito impressionante do Remo, num jogo que valia pela repescagem do Campeonato Brasileiro de 94. Esse Campeonato Brasileiro de 94 teve um regulamento mega estranho, a gente já fez um vídeo sobre ele, sobre essa competição, vale aí você conferir no card, porque realmente é um tanto confuso, eu não vou explicar aqui exatamente, mas enfim, era um jogo da repescagem, o Remo atropelou, o Cuca, o técnico, na época era jogador, fez 1 gol, o Elinho fez 4 nessa vitória. E não pense você que o Cruzeiro era um time mega fraco. O goleiro, por exemplo, que tomou esses 5 gols era o Dida. Tinha outros jogadores importantes também, mas o time era muito desajustado e quase caiu. Tem até quem diga, né, tem uma fake news que rola por aí, que o Cruzeiro caiu. Mas a gente também já fez um vídeo para acabar com esse mito aí. Confere também aqui nos nossos cartões. Vice do América de Manaus na Série D de 2010. O América de Manaus é bastante famoso pelo Amadeu Teixeira, né, que é conhecido como Alex Ferguson brasileiro, mas na verdade superou o Alex Ferguson, comandou o América de Manaus por 53 anos. Em 2010 já não era mais o Amadeu o treinador e o América teve esse grande momento, foi vice-campeão da Série D em campo. Chegou a disputar a final, perdeu, foi vice-campeão, conquistou o acesso, mas pela escalação de jogador irregular, o Joinville recorreu e tirou essa vaga do América no tapetão. O América não só perdeu o lugar, perdeu esse acesso, como teve também uma punição financeira. Acabou, enfim, entrando em crise e está licenciado desde 2011. Acesso do Araguaína na Série D de 2010. O acesso do Araguaína de Tocantins não teve todas essas polêmicas. O time simplesmente ganhou do Uberaba nos pênaltis e aí depois perdeu na semifinal para o Guarani de Sobral, mas como os 4 garantiam acesso já naquela época, ele conseguiu subir, foi para a Série C, caiu em seguida, nunca mais disputou uma competição nacional, chegou até a cair no Campeonato Tocantinense, mas está na elite atualmente. Acesso do Remo na Série D de 2015. O Remo penou na Série D, ficou 6 anos sem conseguir subir, mas a torcida nunca abandonou o time, sempre conseguiu grandes médias de público, e nesse ano que teve o acesso não foi diferente. Ali na reta final chegou a ter públicos de 30 mil pessoas, eliminou o Operário de Ponta Grossa, depois foi eliminado pelo Botafogo de Ribeirão, mas conseguiu acesso, voltou para a Série C, né? Ficou lá entre os 4 primeiros da Série D, voltou para a Série C e está lá desde então. Acesso do Atlético Acreano na Série D de 2017. Essa história é realmente muito boa, porque o Atlético Acreano ganhou fama, ganhou ali um destaque em 2017, virando uma das melhores histórias do ano, porque primeiro os jogadores chamaram a atenção por estarem fazendo um relaxamento muscular, uma terapia ali, numa caixa d'água desativada. Tinha uma caixa d'água, eles jogaram gelo, enfim, improvisaram ali uma recuperação física, né? E aí depois o time conseguiu acesso, mesmo assim, com total falta de estrutura, conseguiu acesso contra o São José e aí subiu para a Série C. E é até curioso que também nesse mesmo ano, em 2017, aconteceu aquela história do menino do Acre, né, que tinha desaparecido, depois era uma jogada de marketing. Enfim, naquele ano eu entrevistei um jogador do Atlético Acreano, um menino do Acre certo, e aí ele contou sobre outros improvisos do time na Série D, é uma matéria bem legal, vou colocar aí também nos conteúdos relacionados na descrição para você acompanhar, porque
vale a pena conferir. E aí depois da série C de 2018, o Atlético Acreano conseguiu ainda se destacar, fez uma ótima campanha na fase de grupos, e aí quando foi para o mata-mata acabou sendo eliminado por pouco pelo Cuiabá. Quase que a gente viu o Atlético Acreano na Série B. São Raimundo do Pará, campeão da primeira Série D em 2009. O São Raimundo, o time de Santarém, tem esse título nacional. Ele conquistou o acesso contra o Cristal do Amapá, um duelo de times da região norte. Já tinha passado também pelo Alecrim, no Rio Grande do Norte. E na final ganhou do Macaé, do Rio de Janeiro, aí que era até favorito. Depois na Série C o São Raimundo não conseguiu ir muito bem, caiu logo em seguida. O time viveu outros momentos difíceis, chegou a passar pela segunda divisão estadual em 2015. Recentemente, agora em 2018, foi o quarto colocado da elite do Paraense. Paysandu, vice-campeão da Série C em 2014. Bom, primeiro vale uma observação que a gente sabe que o Paysandu conquistou um outro acesso também na Série C 2 anos antes, em 2012. Mas como aquele acesso o time só chegou na semifinal, a gente preferiu destacar esse aqui porque o time foi vice-campeão, chegou na final. A torcida deu um espetáculo, como a torcida do Paysandu costuma fazer realmente, encheu o estádio, foi muito bonito. Primeiro o time conquistou acesso contra o Tupi, depois passou pela semifinal e aí na final pegou o Macaé. Essa torcida que estava fazendo a festa tão bonita acabou tendo uma grande decepção, porque o jogo decisivo foi lá em Belém e aí acabou que o Macaé foi campeão. Mas enfim, o Paysandu já tinha garantido acesso e aí subiu para a Série B. Depois disso, o Paysandu conseguiu se manter na Série B por 4 temporadas, mas em 2018 acabou sendo rebaixado. Tunaluso, campeã da Série C 1992. A Tunaluso foi campeã com sobras esse ano, ganhou 14 jogos, perdeu só um, teve uma dose de emoção para ficar com o título. No jogo decisivo contra o Fluminense de Feira, o time baiano fez o gol que dava o título para eles aos 42 minutos, parecia tudo perdido. Mas aí a Tuna foi lá, fez gols aos 45 e aos 49 do segundo tempo e conseguiu o placar que precisava para ser campeã. Nesse mesmo ano, o Nacional de Manaus ficou em terceiro nessa Série C também, mais uma glória do futebol do Norte. E muita gente acha que a Tunaluso, a terceira força do Pará, acabou. Muita gente fala nos comentários. Mas não é verdade, ela está disputando a segunda divisão do Paraense, infelizmente, mas um dia vai se reerguer. Tunaluso, que aliás revelou Paulo Henrique Ganso, aí tem uma grande base, chamou a atenção nacionalmente porque um personagem interpretado pelo ator Tonico Pereira na novela A Força do Querer da TV Globo torcia para Tunaluso, aparecia bastante com a camisa do time, então aparecia na novela, muita gente falava, camisa bonita, que camisa é essa? Era a camisa da Tuna. Remo campeão da Série C em 2005. Esse título é lembrado com muito carinho porque ele aconteceu no centenário do time. O time estava comemorando 100 anos e conseguiu essa grande glória, Depois de passar por uma fase de grupos ali, o Remo foi para um quadrangular final e foi campeão apertado por saldo de gols ali na classificação final. Teve uma vantagem só por saldo de gols contra o América de Natal. Mas o que realmente se destaca mais uma vez na campanha do Remo é a torcida que deu muito show, lotou estádios e aí com certeza deixou a Série C mais bonita. Remo, vice-campeão da Série B de 71. Essa foi a primeira Série B da história que teve um time do Norte como vice-campeão. O Remo, até chegar à final, enfrentou só times do Norte e do Nordeste. Na decisão, acabou derrotado para o Vila Nova de Minas Gerais após 3 partidas. Remo, vice-campeão da Série B em 1984. O regulamento dessa Série B foi bem direto. Foram 32 times e aí só teve confronto de mata-mata até a final. O Remo, portanto, passou por 4 fases e aí na final pegou o Uberlândia, perdeu, mas os dois finalistas conseguiam acesso. Então o time subiu, mas aí acabou em 86 e já caiu novamente. Tunaluso, campeã da Série B em 85. Mais um título nacional da Tunaluso. Aquele campeonato era chamado de Taça de Prata. A Tunaluso formou um time basicamente com jogadores das categorias de base e foi muito bem. Chegou a golear o Fortaleza por 5-1. No triangular final superou o Goitacás do Rio de Janeiro e o Figueirense de Santa Catarina, acabou campeã, jogou a Série A em 86, depois nunca mais. E no outro título da Tunaluso eu falei que revelou o Ganso, revelou também o Giovani, aquele jogador histórico do Santos. Tunaluso tem categorias de base muito boas. Paysandu, campeão da Série B em 1991. Esse título dá o que falar até hoje. O grande problema foi na final, Antes o Paysandu conseguiu passar por um regulamento bem complexo, ali com fase de grupos, mata-mata e tal.
e aí chegou na final, pegou o Guarani. E aquele jogo realmente foi dramático, porque teve um gol bem polêmico ali, tiveram várias reclamações do Guarani contra a arbitragem, e 6 jogadores do Guarani acabaram sendo expulsos por causa dessa reclamação, dessa confusão, e aí o jogo foi acabado, né, acabou sendo encerrado antes do tempo por falta de jogadores para disputar, né? Tem lá no regulamento, uma das regras clássicas do futebol é que você precisa ter pelo menos 7 jogadores em campo. Com essas expulsões, então, o Paysandu acabou sendo declarado campeão, mas aí muitos anos depois, um ex-presidente do time, que na época já era dirigente, Miguel Pinho, relatou ali, deu entrevistas bem polêmicas, dizendo que o Paysandu foi beneficiado pela arbitragem, falou de esquemas de arbitragem que existiam na época e que o Paysandu se beneficiou naquele título e até em títulos posteriores. Paysandu, campeão da Série B 2001. Não encontramos nenhuma evidência de esquema. O que a gente pode falar é que o Paysandu começou aquela Série B, foi líder em um grupo muito forte, com o rival Remo, Náutico, Fortaleza e Ceará. Depois eliminou o União São João e ainda venceu um quadrangular final com 3 times do Sul, o Figueirense, o Avaí e o Caxias. O treinador era o Givanildo Oliveira, sempre iluminado. Paysandu, campeão da Copa dos Campeões em 2002. Torcedor do Cruzeiro, esse vídeo é pra você sofrer. Realmente tem muitas amarguras pra lembrar por aqui. Essa final da Copa dos Campeões é lembrada com muita tristeza pelos cruzeirenses. O time perdeu nos pênaltis, com os jogadores errando todas as 3 cobranças. Foi realmente ali bem dolorido. Antes disso, o Paysandu conseguiu vencer Bahia e Palmeiras nessa competição, que era uma competição nacional, com campeões estaduais. Um título bem importante realmente do Paysandu, que foi conquistado com uma base ali do time que tinha sido campeão já em 2001, com o mesmo técnico, Givanildo Oliveira, ainda no comando. Então realmente foi um título muito importante para essa caminhada, para essa boa fase do Paysandu no começo do século XXI. Inclusive nós já fizemos um vídeo especial sobre a Copa dos Campeões, que é um torneio muito importante, merece realmente esse vídeo. A gente contou a história bem contada lá, então acessa o nosso card aí e confira. São Raimundo na Copa Comebol 99. Naquela época os torneios regionais davam vaga para a Copa Comebol, né? A Copa Norte, Copa do Nordeste, e o São Raimundo teve essa grande chance de aparecer internacionalmente e não fez feio. No primeiro mata-mata pegou o Atlético Huila da Colômbia, ganhou tanto em Manaus quanto na Colômbia, depois pegou o Sport Boys do Peru, ganhou por 4-0 no jogo de volta, aí eliminou também com certa facilidade. E, bom, depois foi eliminado pelo CSA, o CSA que foi finalista nesse ano, vice-campeão. A gente tem até um vídeo contando essa história. Remo, campeão do Torneio Internacional de Caracas em 1950. O Remo é campeão mundial? Pois essa é uma pequena polêmica que surgiu recentemente, né, no meio de todas essas polêmicas sobre mundiais que a gente vê, por causa do Torneio Internacional de Caracas. Foi uma competição organizada por venezuelanos, em que o Remo foi o convidado internacional e ganhou dos 4 times venezuelanos, e aí depois teve um jogo extra contra o combinado espanhol, né, para ter um time europeu. Então foi feito o combinado espanhol, que o Remo foi lá e ganhou de 3-0 lá na Venezuela. Então foi um título importante, que depois, muitos anos depois, a diretoria do Remo pediu um reconhecimento internacional à Conmebol, e também até houve uma especulação nessa questão do Mundial, porque essa competição serviu como inspiração para a pequena Taça do Mundo, que é uma competição também muito valorizada, que a gente inclusive já fez um vídeo sobre mundiais alternativos, né? Também a gente está deixando aí nos cartões para você conferir, porque essa competição teve muita importância, e pelo nome, né, Pequena Taça do Mundo, então realmente cria-se essa polêmica, né? Inclusive, em 2017, o uniforme do Remo tinha lá a inscrição campeão da Pequena Taça do Mundo, né? Não era exatamente isso. O Torneio Internacional de Caracas, ele serviu de inspiração, né? A Pequena Taça do Mundo começou a partir de 52. Paysandu na Libertadores de 2003. Com o título da Copa dos Campeões de 2002, o Paysandu jogou a Libertadores de 2003 e fez uma grande campanha. Na primeira fase fez 14 pontos, não perdeu nenhum jogo, e nas oitavas pegou o Boca Juniors e ganhou de 1-0 na Bomboneira.
um jogo histórico que a gente já fez um vídeo contando a história, gol do Yarley, depois acabou não conseguindo a classificação, o Boca reverteu a vantagem, ganhou por 4-2 em Belém, mas o Boca também tinha um timaço treinado pelo Carlos Bianchi, que foi campeão da Libertadores, depois campeão do mundo, enfim, o Paysandu não fez feio, depois ganhou a final da Libertadores contra o Santos, o Diego Robinho, o Paysandu fez o que pôde aí, chegou a ganhar desse Boca na Bombonera, o Yarley brilhou tanto que foi contratado pelo Boca depois, e há outro vídeo que a gente já fez também dos brasileiros que jogaram no Boca e River, fala do Yarley, vale conferir esses vídeos. Então é isso, essa é a nossa lista de glórias do futebol do Norte. Talvez a gente tenha deixado passar uma coisa ou outra, então deixa aí nos comentários. E se você curtiu, claro, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, não esqueça disso e compartilha também com outras pessoas. E se quiser que a gente faça também de outras regiões, coloca aí nos comentários que a gente sempre lê. Exato. Obrigado, gente. Até mais. Até a próxima.